Meus queridos irmãos e irmãs, a todos que estão aqui nessa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada vida, sobre cada coração, amém? É uma grande satisfação poder retornar aqui desta oportunidade, com essa incumbência, com essa grande responsabilidade, diante do mestre, o reverendo Robson. Muito obrigado por receber a gente aqui com carinho, a quem eu agradeço o púlpito da igreja, querido irmão Paulo, da UPH, eu, em seu nome, agradeço a todos os demais que puderam estender esse convite a nós. Saudar aqui o nosso presidente, pedir sua bênção, para que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e a todos os irmãos que estão aqui. Me acompanha minha esposa, querida Emanuele, está aqui. É uma satisfação muito grande para a gente poder estar louvando o nome do Senhor Jesus junto com os irmãos. Eu queria convidá-los nessa oportunidade abrir as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler inicialmente esses dois versículos, 13 e 14, na versão ARA, e nós depois contextualizaremos sobre esse texto tão oportuno para que a gente possa refletir. Nós sabemos os grandes desafios que temos. O Evangelho, ele já tem os seus próprios desafios. O próprio Jesus falava para os seus discípulos, que no mundo tereis aflições, mas falou para eles para terem bom ânimo. Nós sabemos que nada é fácil para a gente, mas com a graça de Deus nós entendemos que podemos tudo, mesmo diante das dificuldades. Tudo aquilo que vem tentar nos obstacular, o nosso coração, nós estamos até um pouco cansado e um pouco triste, porque de ontem para hoje nós perdemos ali em Itaperuna um diácono muito amado nosso, novo, 50 anos, que foi diagnosticado com a doença terrível que é o câncer, e infelizmente não veio suportar. Nós tivemos ali o velório durante a noite, hoje pela manhã. Então foi está um momento de muita tristeza ali em nossa igreja. Ele deixa uma filha, que é a Stephanie, acredito que alguns adolescentes aqui até possam conhecê-la, que ela faz parte aí da Sinodal, junto com Eli, na diretoria, e a sua esposa Néia. Então que os irmãos lembrem nessas orações também pela primeira igreja, por essa família enlutada, um diácono de uma simpatia, de uma alegria, de uma servidão tão grande que era o servo do Senhor, que Deus assim o quis, Ele chamou para si. Vamos então ler esse texto da palavra do Senhor Jesus, e a minha palavra aqui nessa noite não é de desânimo, não é de tristeza, não é de morte, mas de vida, de encorajamento, de motivação para o seu coração, diante da palavra do Senhor. Diz assim o texto: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Como foi orado aqui nessa noite, a nossa oração continua sendo a mesma, que o Senhor venha falar em nossos corações através da sua palavra, que Ele venha nos exortar, nos edificar, nos consolar, que possamos ouvir, guardar e praticar essa palavra para a glória e louvor do nome dEle. Irmãos, quando nós lemos, e na verdade, quando eu li a programação e o convite da reorganização, eu conversava com o pastor Robson a respeito dos 13 anos para cá. Nós estamos também com um desafio ali na primeira igreja, de reorganizar também a UPH, justamente para poder lembrar desse importante trabalho que a UPH sempre fez, sempre realizou. Muitas igrejas, muitas congregações foram criadas através do dinamismo do evangelismo da UPH. Então, por isso que quando me veio à mente esse tema, esse aniversário, e os irmãos deixaram bem à vontade para a gente escolher um assunto para tratar nessa noite, e por isso me veio à mente justamente esse desafio que Paulo coloca
de um passado, de um presente e um futuro que ele vislumbrava pela fé, pelo chamado, pela vocação que Deus fez a ele. Então, chegamos até aqui e trazemos as lembranças de momentos bons e momentos difíceis também, dos quais os irmãos não gostariam de passar. Eu sei que teve momento que tudo aquilo que reinicia não é fácil, tudo aquilo que reconstrói não é fácil, porque algo que está parado por um tempo, e várias coisas aconteceram para que eles estivessem parados. E agora, para reiniciar, eu sei que teve momentos que não foram muito agradáveis, mas nós estamos aqui. O Senhor nos permitiu que chegássemos, pela sua graça, pela sua bondade, ao PH desta igreja. Todo esse processo nós devemos extrair experiências, maturidade na fé. Devemos refletir sobre tudo e ter como resultado a nossa confiança, que deve ser única e exclusivamente e exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava provavelmente preso em Roma. Então é interessante que essa é a carta conhecida como a Carta da Alegria, e onde tem um texto também muito utilizado e até mesmo de forma distorcida, né? Capítulo 4, versículo 13: posso tudo, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. E no versículo anterior, Paulo está falando por quê que ele podia tudo. Ele sabia que ia ter muito, passar fome, necessidade, estar preso, estar livre, e parafraseando, e ele está dizendo que alegria, e ele fala para os Filipenses no capítulo 4 também, no início da carta: alegrai-vos no Senhor. Estou sempre dizendo para vocês, alegrai-vos. Então essa é conhecida como a carta da alegria, e o homem que fala que tudo pode naquele que me fortalece está preso quando escreve essa carta. Então o apóstolo escreve essa carta por alguns propósitos: expressar a sua alegria e agradecer a solidariedade dos filipenses com ele, pois não esqueceram dele em sua prisão. Também instruí-los em pontos importantes sobre a perseguição, os falsos ensinos, os conflitos internos e tantas outras coisas interessantes e assuntos importantíssimos que nós vamos analisar na carta de Paulo aos Filipenses. E por isso, nós vamos ao texto e observar alguns pontos que são muito importantes, que com certeza falará aos nossos corações. É claro que a palavra aqui não é exclusiva para o PH, é para o meu coração, para o seu coração, para você irmã, para você irmão, jovem, adolescente, é para a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos usar o PH como exemplo, pelo aniversário dela nessa noite. Então, o texto que nós lemos, nós poderíamos até ter iniciado no versículo 12, que também só completa aquilo que Paulo fala quando diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo por nós. Quando ele diz ainda no versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, ele está falando aqui dessa perfeição que Paulo ele traz em mente, uma maturidade na fé, uma experiência, porque a maturidade não é necessariamente pela idade. Há pessoas que podem estar 10, 20, 30 anos na igreja que ainda está como menino. Às vezes os irmãos, o pastor, outros têm que estar ali dando leitinho, porque tudo é complicado, pode fazer pirraça. A maturidade que está falando aqui, mesmo que a pessoa não tenha uma idade avançada, ou até mesmo ele alcança essa maturidade. Paulo, em média, 13, 14 anos, desde sua conversão até a sua primeira obra e o seu chamado, para alguém despertar e trazer ele de Antioquia para começar a ministrar a palavra, esses anos todos passaram. E olha que nessa carta, inclusive, ele faz aqui no capítulo 3, algo que ele fala um pouco da sua vida e da sua história, como ele era zeloso, como ele era fariseu. Ele era um cara que tinha toda aquela perseguição pelo zelo que ele tinha, e achando que estava fazendo o que era correto. Ele diz aqui dessa maturidade que ele alcança,
dessa perfeição. E a perfeição aqui não é uma perfeição que nunca vai ter mais problema, nunca vai ter defeito, nunca vai ter dificuldade nenhuma. Não é isso. É de uma maturidade na fé, de um homem que entende que pode tudo naquele que fortalece. Então, a NVI, ela nos traz até a seguinte tradução: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Então, ele aqui, ele diz que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Independente da tradução, nós temos uma clareza aqui nesse texto que Paulo fala de uma maturidade que os filipenses deveriam alcançar, ou até mesmo alguns daqueles que achavam que já tinha essa maturidade. E Paulo chama atenção: olha, mesmo eu sendo apóstolo, pastoreando vocês, ensinando vocês, e ele que teve essas grandes experiências, como ele fala na segunda carta, no capítulo 12 aos Coríntios, que foi até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas, inefáveis, que nem deveria contar, nem falar, e ele fazendo ali uma defesa ao seu apostolado. E Paulo agora, ele ainda fala que foi colocado um espinho na carne dele, para que ele justamente não se engrandecesse com as revelações dadas por Deus a ele. Olha a humildade desse apóstolo, olha a humildade desse homem em reconhecer que ele mesmo não tinha alcançado tanta maturidade, aquilo que ele buscava ser, e aquilo que ele recebeu e foi conquistado do Senhor para ele. Algumas pessoas estavam perturbadas por pensar haver alcançado uma perfeição e não achavam que apenas Cristo era suficiente, e ainda se pegava a ritos judaizantes. Um sério problema. A igreja brasileira, já isso vem sendo denunciado por muitos pregadores já há um tempo, às vezes desvirtua muito de muitas doutrinas que são simples no Novo Testamento. Doutrinas judaizantes naquele tempo era forçando aqui, como por exemplo a circuncisão, e Paulo vem esclarecendo, vem debatendo, vem ensinando como que deveria ser a partir daquele momento, porque o próprio Cristo diz que agora é a nova aliança no meu sangue. Nós devemos entender agora o Evangelho, a igreja do Cristo de Deus, agora o povo de Deus, o povo exclusivo do Senhor Jesus, como deve prosseguir a partir desse momento. Os problemas externos, eles são terríveis, são graves, com certeza, mas piores ainda são os problemas internos, e nós devemos colocar isso sempre na discussão. Isso deve ser sempre analisado, discutido por aqueles, porque quem está dentro e sofre os males dos que estão dentro, ou desânimo, ou achar que são perfeitos demais, ou achar que já alcançou a maturidade que não alcançou. Por isso que nós devemos sempre estar crescendo e prosseguindo. Por isso que nós devemos sempre ter a humildade de Paulo e observar que nós precisamos sempre melhorar. E é desafiador. Eu sei que os irmãos do nosso presbitério têm uma dificuldade para estar junto com o PH, para a formação dela, para a sua reorganização em algumas igrejas. Eu sei que nós não podemos nunca dizer que está tudo bom, sempre podemos melhorar. É como aquele hino, o corinho que dizia, né? Sempre melhorando. Então, sempre melhorando. É como o lema da reforma, sempre reformando. E assim nós devemos sempre avançar, mas sempre ter em mente essa humildade de buscar sempre esse conhecimento e essa maturidade e aprender com outros. E Paulo chama que ele está dizendo: eu não tenho alcançado essa maturidade e vocês já estão achando que tem. Certa vez um irmão me disse que ele não ia na escola bíblica dominical porque a irmã que estava dando aula naquela determinada classe, ele tinha mais conhecimento do que ela e não poderia ir lá porque ele tinha que ensinar ela, e assim demonstrou uma grande falta de humildade, porque quem não senta para ouvir não pode ficar de pé para ensinar. Então é assim que nós fazemos. Eu sei que hoje tem aqui, com certeza tem, brilhantes pregadores e melhores do que eu, mas esse é o momento desses também sentar e ouvir e refletir um pouco comigo, até mesmo que faça uma crítica do sermão.
Mas nós devemos sempre mostrar a humildade, porque o grande problema nosso é quando nós chegamos num determinado momento, achamos que está tudo bom, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, a minha vida não precisa mudar em nada, está tudo bem, não preciso de orar mais, não preciso de buscar mais, não preciso de jejuar, não preciso de buscar a face do Senhor. Então as pessoas acham que alcança certa maturidade, mas na verdade o apóstolo da humildade, ele traz aqui para a gente essas informações. Mesmo sendo o apóstolo, Paulo diz não ter alcançado tal perfeição, mostrando uma humildade e uma dependência exclusiva do Senhor, como se fosse um atleta buscando sua recompensa, mas deveria seguir até o final. Como Paulo, ele era muito inteligente, ele dominava, até mesmo pela sua segunda cidadania, os jogos, a questão dos atletas famosos, e que isso tornou grande proporção mundo afora, dos gregos, romanos. E Paulo tem em mente aqui aquele que entra naquela disputa, daquela competição. E o grande problema é isso: buscar a sua recompensa. Mas para você buscar a sua recompensa, existe um caminho para trilhar, existe uma linha final, existe uma reta final que nós devemos alcançar e chegar até lá. Paulo fala de sua salvação, a salvação plena que aponta para a eternidade. Aquele que iniciou a boa obra, ele vai cumprir. Aquele que iniciou a boa obra, ele vai concluir naquele grande dia. Então Paulo, ele fala que essa glorificação, como ele fala em Romanos capítulo 8, essa glorificação que inicia agora em nós, que há de ser revelada de uma forma completa na eternidade. Mas ainda ele continua no texto: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo busca ganhar maturidade em Cristo e consagrar cada vez mais a sua vida por completo a Ele e confiar nele. Assim como um atleta, um corredor, não pode se distrair com nada que fica para trás no caminho, o seu objetivo está à frente, no final, o seu prêmio. De vez em quando você abre aí a internet, tem esses vídeos que você observa numa competição de moto, de bicicleta ou até mesmo uma maratona, que ali em algum momento a pessoa está chegando assim na reta final, né, na última curva, e faz ali uma gracinha, ou dá um tchauzinho para alguém, ou vira de lado, ou já começa a vibrar, tira a mão ali dos instrumentos da bicicleta ali do guidão e tal, e da moto, e daqui a pouco quando pensa que não, vem um por trás, ó, passou ele, aí já era. Como diz, né? Perdeu. Perdeu mesmo. Não pode ser distraído. Se você tem um foco, você tem uma reta final, não deixe que as coisas te distraiam. Não deixe que as coisas que ficam ao seu redor venham te distrair. Paulo tem em mente esse corredor que tem um objetivo, um alvo, que está lá na frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, assim também a nossa caminhada, não podemos ser distraídos com nada neste mundo caído. A nossa rota deve estar segura no caminho, que ele diz claro quem é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15 ele fala: eu sou a videira, quem está em mim, ligado em mim, dá fruto no seu momento certo. Como diz também o Salmo 1, e o justo do Salmo 1 é justamente o Senhor, e nós estamos enraizados nele. Quantas coisas têm tirado a nossa distração, o desânimo. É fácil tirar às vezes o homem cansado do trabalho durante a semana, de casa, para ir uma programação e outra, vamos evangelizar. O desânimo, a nossa carne, sempre ela vai tendenciar para essas coisas. Mas nós temos um objetivo e nós não podemos parar, nós devemos prosseguir. E Paulo ele continua dizendo: o nosso passado não deve nos prender a ponto de perdermos o foco em nosso alvo. O dia de ontem jamais voltará na nossa história. 2 dias não existe para nós, o ontem e o amanhã, só existe o hoje, o agora. Quando nós chegarmos no amanhã vai ser hoje.
e só no amanhã quem sai é o Senhor. E se você ler aqui esse contexto da carta, e Paulo vai dizer assim: olha, eu era zeloso da lei, como eu disse aqui no início, eu perseguia a igreja pensando que estava fazendo o que era correto, eu sou fariseu, e a minha vida era dessa maneira, eu fazia desse jeito, mas olha, agora ele não pode perder o foco, assim como aqueles judaizantes que estavam ali tentando distrair os irmãos filipenses, e Paulo começa a dizer: não deis ouvidos a isso, olha, observe aquilo que eu tenho ensinado. É semelhante àquilo que ele escreve aos Gálatas, quando diz: eu me admiro que vocês têm passado de tão pouco tempo do evangelho que eu tenho ensinado para outros ensinamentos, mesmo que um de nós, ou até mesmo um anjo, vos apresente um outro evangelho que seja anátema, que seja maldito, rejeitado. O nosso problema é quando isso nos distrai, e uma distração, uma simples distração, ela pode nos fazer ter consequências graves, seríssimas. Seríssimas. E nós podemos perceber isso quando você está dirigindo o seu automóvel. Se você olhar muito para um lado, ou para o celular, ou para outra coisa, você pode bater o seu carro e pode ser fatal. Tem muitas coisas que podem tentar te distrair no seu caminho, na sua trajetória. E você tem que agora fazer uma análise de o que está acontecendo, o que está te distraindo, o que está roubando a sua atenção para algum lugar, para alguma coisa, algo que está te fazendo perder o foco. Olha só, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 17, acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Se nem o Senhor mais vai lembrar dos nossos pecados, do que ficou para trás nem para pegar impulso. Esquece das coisas que ficam para trás, que o dia de ontem nunca mais vai voltar. Aquilo que, ou a gente também não ficar só no saudosismo lá de trás. Olha, mas olha como era assim. Não, agora é hoje, é esse momento, é quem tem, somos nós mesmos. Para vencer uma guerra, Gideão não precisou de muito, ele precisou de apenas 300, e ficaram milhares para trás, porque justamente a vitória não está naquela quantidade, ela está na qualidade daquela quantidade, que é a qualidade que vem do Senhor, que dá o poder, que dá a vitória. Como diz uma frase de Josemar Bessa: multidão não empolga Jesus. A última que ele viu antes de morrer, gritou: crucifica-o. Então Deus quer te usar com a sua habilidade, com o seu dom, com o seu talento, da maneira que você é, da forma que você é, do jeito que você é, do local onde que Ele te plantou, para que você seja bênção ali naquele lugar, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós temos que virar a página. Um bom corredor sabe, se olhar para trás vai prejudicá-lo em seu objetivo, perde o equilíbrio, velocidade, por fim, perde a corrida. Como eu disse aqui no início, qualquer distração vai fazer você perder a sua vitória. É como a mulher de Ló, que olhou para trás, virou uma estátua de sal e ficou estagnada. E tem pessoas que estão olhando só para trás e estão paralisadas, engessadas, concretadas, viraram estátuas, porque só sabe olhar para aquilo que ficou e não esquece de avançar. Como está a sua igreja? Como está a sua UPH? Como está a sua sociedade interna? Tem você? Começa por você. Vamos lá, vamos conversar. Chame outros irmãos. Vamos animá-los. O projeto no grupo jovem, nos adolescentes, no louvor. Aquilo que Deus tem te dado por estratégia em algum lugar para que você desenvolva, mas que você seja talento nas mãos do Senhor, naquele que sabe como faz, do jeito que faz, e a glória é dele, sempre. E ele diz: e avançando para as que estão adiante de mim, esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Paulo buscava avançar e não retroceder. No contexto desse capítulo, ele fala como ele era zeloso com a lei e falava contra os judaizantes. Você vê isso no capítulo 1, versículo 12.
Paulo não fica preso no que passou, mas ele prossegue avançando ardorosamente para o que está à sua frente. Ele sabia, porque ele mesmo foi um vaso escolhido por Deus, e o Senhor chegou a falar: olha, esse para mim é um vaso escolhido e tem muito que padecer em meu nome. A ideia aqui no final do versículo 13 é de que um corredor, exercitando todos os seus nervos e músculos, correndo com todas as suas forças rumo ao alvo, sua mão se estende como se fosse agarrar algo à sua frente, aquele alvo que está ali. Já viram aquelas provas de bastão? Já viram? Aquela velocidade que homens e mulheres correm, aí tem aquela equipe, geralmente eu acho que 3, 4 ali, em média, que vai correndo, as que estão à frente levam a mão para trás assim, pega o bastão e vai correndo. Qualquer vacilo, qualquer erro, qualquer cálculo que dá ali do treino que eles fizeram, ali vai fazer perder a vitória. E também aqueles que estão na largada, na reta final para chegar ali, e tem outros competindo, uns esticam a cabeça, o pescoço para poder chegar à frente. Paulo está falando daquele atleta que agora está dando tudo, o gás final, aquela força toda, e agora está chegando, está na hora, e às vezes tem pessoas que olham diante do caminho, é muito interessante, né? Ele chega na metade, aí ele desanima e volta. Essa metade que ele volta é a mesma que ele chegaria até a frente. O que está fazendo você parar e desanimar? Os problemas todos nós temos. Jesus é o nosso maior modelo, e Paulo fala que, ele fala que mesmo, ele vai dizer assim: olha para mim, me imitem, sejam meus imitadores. E o próprio Cristo, ele teve seus momentos que ele teve que descansar, e até diante da agonia da sua morte, ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Todos passam por problemas sérios e dá vontade de desanimar. Não que Jesus estava desanimando, ele não desistiu, e Paulo escreve isso aqui mesmo, dizendo que ele foi até obediente à morte, morte de cruz, um pouquinho à frente aqui, na carta. E ele cumpriu a missão do Pai, trazendo ali para nós a maior de todas as vitórias e recompensas. E ele diz aqui no versículo 14, da seguinte forma: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está aqui muito determinado. O alvo ficava no final da pista, e quando o corredor o via, se sentia ainda mais encorajado para correr em sua direção. Não tirava os olhos dele de forma alguma. Era como que atraído por aquele prêmio, por aquele alvo, algo que ele tanto queria. Você imagina bem uma pessoa que propõe a disputar maratona? Tem um irmão lá da igreja que vai correr no final do ano, na São Silvestre. Minha esposa mesmo, ela é maratonista, ela gosta de correr também. Tentei acompanhá-la outro dia, mas tem que treinar mais um pouco. Agora imagina a pessoa que está preparando ao longo, você vem preparando, para que naquele dia você vai entregar os pontos. Você teve uma vida de renúncia, de servir ao Senhor, de estar aqui, de buscar, e agora na reta final: não, eu vou desanimar, não vou conseguir, não, está difícil, não vai dar. Aí, olha só, Paulo, ele está muito determinado aqui, e tudo que ele está querendo é o que está diante dele, ele está olhando para aquele prêmio, é como ele tem em mente aquele corredor, aquela vitória que está próximo, está tão chegando, está tão próximo. Às vezes está faltando pouco, eu não sei a maneira que você entrou aqui hoje, mas às vezes está faltando um pouquinho só para aquela vitória que você precisa no seu casamento, na sua família, com o seu filho, naquela faculdade, naquele concurso, naquele tratamento de saúde que você está fazendo. Talvez está faltando tão pouquinho para você insistir um pouco mais e aguentar firme um pouco mais. Às vezes está ali tão perto que nós começamos a distrair com coisas que não deveria. Olha,
Na nossa corrida, crescemos em maturidade, não nos distraímos, é o nosso alvo, mas o prêmio final é a plena salvação em Cristo, vida eterna, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que foi conquistado por Ele. É a maior de todas as vitórias que podemos ter. Eu falo de coisas terrenas para comparar e fazer ilustrações para te motivar diante dos projetos terrenos que Deus tem colocado diante de você. Mas lembre-se, não perca o foco do maior prêmio que você deve correr, é a sua salvação em Cristo Jesus. É a nossa... E você vê que assim como o judaizante, pensando nas coisas terrenas, como muitos outros judaizantes que tem por aí afora, pensam só nas coisas da terra. Mas Jesus fala, pensai nas coisas que são do alto e não da terra, que aqui perecem. Lá o tesouro é garantido e não tem os problemas que aqui na terra tem. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Nós não podemos perder o foco. E quantos pregadores, grandes avivalistas, grandes homens que, por exemplo, na década de 80 pregavam brilhantemente, hoje dão vexame nas redes sociais, inclusive aqueles que até do nosso meio, que é uma vergonha de como apostataram na fé. Eu quero te incentivar nessa noite que você não perca o foco em Cristo Jesus, nessa salvação. Eu concluo, não deixe que nada te distraia, tenha foco. Isso aqui me fez lembrar de uma ilustração, é uma ilustração, tá? Havia uma corrida de sapinhos, e foi dada a largada, e aqueles os sapinhos começaram a correr, tinha que correr. Aí a plateia que estava de um lado e do outro, ali naquele cordão de isolamento, começou a gritar: olha, cuidado, vocês não vão conseguir, é muito longe. Aí parou, olhou alguns sapinhos, olhou, muito longe, bem, parou, e outros continuaram correndo. Aí o pessoal continuou gritando: olha, tem pedras no caminho, tem espinhos, vocês vão machucar, vocês não conseguem. Aí daqui a pouquinho parou mais um grupo daqueles corredores. E quando mais à frente alguém gritava: olha, está muito cansado, está muito longe, não vão conseguir. E foram um grupo ficando para trás. Mas só que dentro daqueles sapinhos correndo, tinha um que estava determinado. Ele corria, o povo gritava e ele corria, o povo gritava e ele corria, não olhava para um lado e para o outro, nem muito menos para trás, ele corria. Quando chegou, e o pessoal gritando, tentando desanimá-lo, e quando ele chegou e venceu a prova, ele venceu aquela corrida, e na verdade foi o único que chegou. Aí que chegaram pertinho dele e perguntaram: olha, como que você corre tão bem assim? Todos pararam e você conseguiu. Aí o sapinho: hã? Como que você chegou até aqui? Como que você alcançou? Muitos pararam, olha para trás dele: hã? Hein? Como? Hã? Ele era surdo. Ele não deu ouvido àquelas vozes que tentavam desanimá-lo. Eu sei que vai haver momentos onde vai ter vozes que vão tentar te bloquear, te parar. Não adianta, ali é bananeiro que já deu cacho, né? Eu já ouvi falar isso muitas vezes. Eu venho da roça, eu sei, né? Não dá mais. Não tem como mais, ali daquele lugar ali não nasce mais nada, já perdeu, não tem mais esperança, não tem mais jeito. São vozes que vão tentar te desanimar, como tentam desanimar ao longo de todos esses anos. Olha, ele está demorando, ele não vai voltar, isso é ilusão da cabeça de crente. Crente é um troço doido, crente é isso, crente acredita e que não tem esse negócio, não, morreu, acabou, não tem mais, não tem esse negócio de Jesus voltar, e ali tentar nos tirar do foco. E sabe quem tem sofrido muito com isso? Com a desconstrução do cristianismo? As nossas crianças, adolescentes, jovens
tem ido como presa para as faculdades, para os cursos, professores intelectuais, homens graduados, doutorados, pós-doutorados, estudaram em Harvard, estudaram, sei lá mais onde, na Lua, em Marte. Eles têm os diplomas dos mais invejáveis. E agora ele chega dizendo: olha, nós estudamos sociologia, nós estudamos a filosofia, nós estudamos desde da existência humana e tal, e isso aí, assim, não, isso aí. Escreveram a Bíblia para poder manipular a fé das pessoas, controlar as pessoas. Então tentam desconstruir a todo custo as muitas ideologias que têm surgido nos últimos anos. Pessoas que estão abrindo mão da palavra de Deus e concordando com pecados, com tantas coisas ruins que têm acontecido. Tem se afastado de Deus cada vez mais. Como Paulo mesmo escreve aos Romanos capítulo 1, o próprio Senhor os entregou às suas próprias paixões infames. Pelo pecado se multiplicar nos corações das pessoas. Mas estamos aqui, e se você está aqui porque não era para outro irmão vir, era para você mesmo vir ouvir isso nessa noite, o Senhor está aqui, é misericordioso para restaurar a sua vida, o seu coração, aquilo que está tentando te dar desânimo de parar, de você continuar, de você prosseguir. Está tentando de alguma forma que você não avance mais, porque a reta final está logo ali. Não desista, não pare. O que ficou para trás está te incomodando? Te distraindo? O que está ficando para trás está te buscando lá para o passado? Está te impedindo de você avançar? Como está a sua corrida? O seu alvo está sendo quem? Qual o seu alvo? É Jesus? Ou o seu alvo tem sido outras coisas? O que nós estamos buscando? Porque existem muitos aí artistas agora que até status, né? Eu sou gospel, né? Agora sim, tal, e falam as coisas. Acontecendo o nosso alvo, está na sua rota seguindo a Cristo, o seu GPS está ali, no caminho certo, não está te jogando para outros lugares, não está te desviando da rota. Onde está o seu GPS? Onde ele está ligado? Não pare, não desista, avance, cresça na fé. Como Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avance, não desanime, não pare em momento algum. Comece por você. Nós queremos mudar o mundo e tem aquela frase, né? Então comece por você, comece por mim. A dificuldade que nós estamos tendo hoje de mão de obras na igreja está sendo muito desafiador. A dificuldade que nós estamos tendo de pessoas que se entreguem, fala assim: pastor, estou aqui, conte comigo, é muito desafiador. De pessoas que estão distraindo com tudo nesse mundo. Pode ficar aí o domingo todo na Netflix assistindo uma série todinha de não sei quantos capítulos e horas, mas quando vem para o culto, se ficar 1h30 ou se passar alguns minutos, já fica com tique-tique nervoso. Quais são os nossos principais objetivos? Quais são as nossas metas, o nosso alvo, o que nós estamos servindo? Nós estamos aqui porque a galera é boa, a galera é bacana, o som é bacana? Ou nós estamos aqui porque eu sou um pecador e preciso de arrependimento, de me converter a Cristo e servi-lo com integridade e olhando para o alvo que é Ele, em busca do meu prêmio? Eu não vou desanimar, não vou desistir, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o Senhor te sustenta, o Espírito Santo, a segurança da salvação. Vamos orar mais, vamos buscar mais a face do Senhor. Que Deus abençoe essa UPH. Nosso prêmio é a plena salvação em Cristo Jesus o Senhor. Eu queria, nesse momento, dizer para o seu coração, para a sua vida, para a sua família:
O Senhor está no controle de tudo. Ele está vendo exatamente o que você está vivendo, o que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa corrida. Ele está pronto e do seu lado para te ajudar. E se você ainda não teve esse encontro com Jesus, que a graça do Senhor alcance o seu coração. Arrependa-se hoje. Corra para os pés de Jesus, o alvo da nossa soberana vocação, aquilo que Ele nos chamou. Corramos para Cristo e sua salvação. Amém.